A Igreja do Senhor cresceu durante o verão de 1830, apesar de muita oposição. Emma Smith e Sally Knight foram batizadas em junho, mas uma turba interrompeu sua confirmação. Em agosto, Newell Knight e sua esposa Sally foram visitar Joseph e Emma em Harmony, e eles concordaram que aquele seria um bom momento para confirmar Sally e Emma como membros da igreja. Eles também queriam tomar o sacramento, e Joseph foi comprar vinho para o serviço sacramental. Ele tinha percorrido uma curta distância quando foi recebido por um anjo que lhe deu uma mensagem que se tornou a sessão 27. Joseph foi instruído a ouvir a voz de Jesus Cristo, cuja palavra é rápida e poderosa, e que não importa o que ele comia ou bebia pelos emblemas do sacramento, se participasse dele com os olhos fitos em minha glória, lembrando ao Pai, meu corpo que foi posto para vós, e meu sangue que foi derramado para a remissão de vossos pecados. O anjo disse a Joseph que não comprasse vinho ou bebida forte de quem não pudesse confiar, e que não deveria ser usado para o sacramento a menos que fosse renovado por eles. O vinho era usado no sacramento porque se assemelhava ao sangue de Jesus Cristo, que foi derramado para a remissão dos pecados de todos os que se arrependem. Nos primeiros dias da igreja, o vinho tinto caseiro era usado para o sacramento, mas depois dessa revelação, os santos puderam usar a água, que toda a igreja começou a usar em 1912. O método de administração do sacramento mudou com o tempo. Durante a dedicação do templo ou outras ocasiões especiais, os santos às vezes comiam pão ou bebiam água até ficarem cheios, como os nefitas faziam em terceiro Nefe. Quando o templo de Kirtland foi dedicado, os élderes iam de casa em casa administrando o sacramento. Os adultos oficiavam o sacramento até o início de 1900, quando os sacerdotes começaram a abençoar os emblemas do sacramento e os rapazes ordenados ao sacerdócio arônico começaram a preparar e distribuir o sacramento para a congregação. Newell Knight disse que eles obedeceram a essa revelação e realizaram a reunião com o vinho que prepararam. Ele escreveu: participamos do sacramento, depois do qual confirmamos as duas irmãs na igreja e passamos a noite de maneira gloriosa. O Espírito do Senhor foi derramado sobre nós e louvamos a Deus de Israel e nos regozijamos muito. O restante da sessão 27 foi recebido posteriormente. O Salvador disse a seus apóstolos na noite em que comeu a Santa Ceia que não beberia do fruto da videira com eles novamente, até que deveria beber no reino de Deus. Em uma grande reunião sacramental futura, o Senhor prometeu beber e comer com seus profetas e santos fiéis, no reino de seu Pai, que será edificado na terra. Ele então nos deu uma lista de pessoas que assistirão a esta reunião sacramental e suas chaves do sacerdócio e autoridade dada a Joseph Smith. Com Moroni, que foi enviado para revelar o livro de Mórmon, que contém a plenitude do Evangelho eterno e tem as chaves do registro da vara de Efraim. E também Elias, que o profeta Joseph Smith revelou ser Noé, tem as chaves de fazer acontecer a restauração de todas as coisas faladas pela boca de todos os santos profetas, desde o início do mundo, a respeito dos últimos dias. E também João Batista, que era o filho de Zacarias, que Elias visitou e prometeu que teria um filho que seria cheio do espírito de Elias, e que deu o sacerdócio aarônico a Joseph e Oliver. E também Elias, que tem as chaves do poder de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que toda a terra não seja ferida com uma maldição. E também com os grandes profetas, José, Jacó, Isaque e Abraão, que são nossos pais, por quem as promessas permanecem. E também com Michael, que é Adão, o pai de todos, o príncipe de todos e o ancião dos dias. E com Pedro, Tiago e João, que possuem as chaves do reino do Salvador e ordenaram e confirmaram Joseph e Oliver como apóstolos e testemunhas especiais de Jesus Cristo para o último e a plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto no céu como na terra, serão reunidas nos últimos dias, e o Salvador disse no versículo 14 que ele beberia vinho com todos aqueles que o Pai lhe deu do mundo. Isso inclui todos os que são fiéis em toda a história do mundo que comparecerão a esta grande reunião e tomarão o sacramento com o Senhor.
O Salvador nos ensinou como podemos ser dignos de assistir a esta reunião sacramental e qualificar-nos para suas bênçãos. Dizem que devemos erguer nossos corações e nos alegrar, cingir nossos lombos e tomar sobre nós toda a sua armadura, para podermos suportar e resistir ao mal nos últimos dias. O Senhor nos ensinou sobre o poder espiritual que vem dessa armadura, o que cada peça dela significa e como ela nos fortalece para enfrentar o mal e os dardos inflamados do adversário. Nossos lombos são cingidos para proteger nossos órgãos vitais com a verdade, que é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. A couraça da retidão protege o coração e nossa conduta na vida. Nossos pés são calçados com a preparação do Evangelho da paz, que os anjos foram enviados para nos entregar, para que possamos entregar a palavra de Deus e proteger seu reino. O escudo da fé nos protege para que possamos apagar todos os dardos inflamados dos ímpios. O capacete da salvação protege nossa cabeça, ou mente e pensamentos. Então, somos salvos da morte e do pecado. A espada do Espírito é derramada sobre nós, e a palavra revelada de Deus nos dá fé e conhecimento em suas sagradas Escrituras. A revelação termina com o Senhor nos dizendo para sermos fiéis até sua segunda vinda, e seremos arrebatados para estar com ele. Em agosto de 1830, Joseph e Emma se mudaram para Fayette, para que ele pudesse dedicar mais tempo à igreja recém-organizada. Depois que eles chegaram e com a aproximação da segunda conferência da igreja em setembro, Hiram Page, que se casou com a irmã de David Whitmer e foi uma das 8 testemunhas das placas do livro de Mórmon, começou a receber, através do que ele pensava ser uma pedra vidente, muitas revelações para a igreja. Elas falavam do estabelecimento de Sião e da organização da igreja, mas também contradiziam as escrituras e verdades que haviam sido reveladas a Joseph. Muitos na igreja, incluindo Oliver e muitos da família Whitmer, foram desencaminhados por eles, o que trouxe confusão e ameaçou dividi-la. Joseph estava preocupado. Ele não queria ofender aqueles que acreditavam nas revelações de Hiram ou desencorajar os santos fiéis de buscar e receber sua própria revelação, mas ele precisava ensiná-los que a revelação precisava seguir a ordem da casa de Deus e pode vir de outras fontes. No caso da pedra vidente de Hiram, Satanás estava tentando convencê-los a seguir aqueles que não foram designados e autorizados pelo Senhor ou apoiados pelo consentimento comum dos santos para receber revelação para toda a igreja. Joseph orou noite adentro e recebeu uma revelação dirigida a Oliver, que conhecemos como a seção 28. Nela, o Senhor não negou revelação pessoal ou pedras de vidente, mas lembrou Oliver da ordem revelada de como a comunicação flui na igreja, e disse-lhe no versículo 2: Ninguém será designado para receber mandamentos e revelações para esta igreja, exceto meu servo Joseph Smith Jr. Ele comparou Joseph a Moisés e Oliver a Arão, e disse que, se liderado pelo Consolador, Oliver deveria ensinar ou falar à igreja, mas não deveria escrever revelações para a igreja, ou ordenar a Joseph, que recebeu as chaves do mistérios e as revelações que estão seladas. Oliver havia decidido aconselhar Joseph no passado, e o Senhor lhe ensinou que todas as coisas devem ser feitas em ordem e por consentimento comum, e que deve haver apenas um designado para receber mandamentos e revelações para toda a igreja. Oliver foi instruído a falar com Hiram, só entre ele e você, e dizer-lhe que o que ele recebeu não era do Senhor, e que Satanás o enganou. Oliver obedeceu e, depois de muito trabalho com esses irmãos, eles se convenceram de seu erro e confessaram o mesmo. Joseph realizou uma conferência para colocar a igreja em ordem, e nessa reunião Hiram renunciou à pedra e às revelações como não sendo de Deus, e que Satanás conspirou para derrubar sua crença no verdadeiro plano de salvação. Precisamos lembrar que todos temos o direito de receber revelação pessoal para nos direcionar em nossas próprias vidas e para aqueles sobre quem temos mordomia, mas eles sempre estarão em harmonia com as Escrituras,
e as palavras de nosso profeta vivo, que é a única pessoa autorizada a receber revelação para toda a igreja. O Senhor disse a Oliver nesta sessão para ir em uma missão para os lamanitas, ou nativos americanos, no Ocidente e pregar seu evangelho a eles. Ele disse que se eles recebessem esses ensinamentos, sua igreja poderia ser estabelecida entre eles. Um dos propósitos do livro de Mórmon é que os lamanitas possam conhecer seus pais e conhecer as promessas do Senhor. Joseph acreditava que os índios americanos eram descendentes dos lamanitas no livro de Mórmon e enviou homens em missão para pregar o evangelho de Jesus Cristo a eles. A revelação termina com o Senhor dizendo a Oliver: ser-te-á dado desde o tempo em que fores até a hora em que deves voltar, o que deves fazer. E disse-lhe para abrir a boca em todos os momentos e declarar meu evangelho com som de alegria. E essas são as sessões 27 e 28 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida nos anos 1800. Você também pode procurar por essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão do Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e continuaremos fazendo novos. Obrigado novamente por assistir e encontre algum tempo essa semana para refletir.